Senhores vereadores, boa noite. Secretárias, Aderlan, Daniel, Marcelo, prestador de serviço, boa noite. Em nome dos senhores, eu gostaria de desejar um bom dia, de forma especial, a todos que nos acompanharão através do nosso site da Câmara Municipal de Sabinópolis, que pode conferir no seu tempo, no seu momento de necessidade, o que está contido no site da Câmara. De acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 74ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis e peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 73ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 17 dias do mês de agosto de 2020. Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 73ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da Casa, sem exceções. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião, solicitando que fosse lida a ata da reunião anterior, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. A ordem do dia é referente à apresentação de projeto de origem do Legislativo, sendo projeto de lei do Legislativo número 28/2020, que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominada Parquelete, no município de Sabinópolis. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão. Segunda sessão. Como ordem do dia, primeira discussão e votação de projeto de lei de origem do Legislativo descrito na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou o projeto para apreciação do plenário. Referente ao projeto de lei do Legislativo número 28/2020, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Passando a palavra ao autor do projeto, o senhor vereador Álvaro de Pinho Barroso. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei de origem do Legislativo descritos na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou o projeto em discussão, seguido de votação, tendo sido aprovado por unanimidade. De acordo com o regimento interno, o senhor presidente iniciou o expediente, tendo participado os senhores vereadores Flaviano de Pinho Amaral, Marcelo Augusto de Siqueira, Fernando da Costa Chaves, Rafael da Conceição Oliveira, Adilande Cringel de Pinho, Reginaldo Pereira Costa, Álvaro de Pinho Barroso e o senhor presidente Aderaldo José Ribeiro, onde foram feitas diversas solicitações e citações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Ata da primeira sessão da 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 17 dias do mês de agosto de 2020. Aos 17 dias no mês de agosto de 2020, às 21h30, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 11ª reunião extraordinária, tendo respondido à chamada os vereadores da Casa. Aderaldo José Ribeiro, presidente, Adilande Cringel de Pinho, primeiro secretário, Adriano Miranda de Figueiredo, Álvaro de Pinho Barroso, Fernando da Costa Chaves, Flaviano de Pinho Amaral, Marcelo Augusto de Siqueira, vice-presidente, Rafael da Conceição Oliveira e Reginaldo Pereira Costa. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Como ordem do dia,
Discussão e votação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício de 2018. O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto de resolução número 1, de 18 de maio de 2020, que julga as contas da Prefeitura Municipal de Sabinópolis relativas ao exercício de 2018, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas. Após a leitura do projeto, o senhor presidente colocou o parecer prévio em discussão, passando a palavra aos senhores vereadores que manifestaram de acordo com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Após a discussão, o senhor presidente colocou o parecer prévio em votação, colocando o projeto de resolução número 1, de 18 de maio de 2020, aprovando as contas do senhor prefeito Nirley de Pinho Tavares no exercício de 2018 em votação nominal, explicando que quem concordar deve dizer sim, quem discordar deve dizer não, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada, ficando a votação assim constituída. Vereador Aderaldo José Ribeiro, sim. Vereador Adilande Cringel de Pinho, sim. Vereador Adriano Miranda de Figueiredo, sim. Vereador Álvaro de Pinho Barroso, sim. Vereador Fernando da Costa Chaves, sim. Vereador Flaviano de Pinho Amaral, sim. Vereador Marcelo Augusto de Siqueira, sim. Vereador Rafael da Conceição Oliveira, sim. Vereador Reginaldo Pereira Costa, não. Após a votação, o senhor presidente proclamou o resultado da votação, sendo que, por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, do senhor vereador Reginaldo Pereira Costa, ficaram aprovadas as contas do senhor prefeito municipal de Sabinópolis, o senhor Nirley de Pinho Tavares, no exercício de 2018, apresentando o senhor presidente a resolução número 69, de 17 de agosto de 2020, que julga as contas da Prefeitura Municipal de Sabinópolis relativas ao exercício de 2018, deliberando sob o parecer do Tribunal de Contas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Colocado em discussão, caso alguém queira fazer alguma correção, alguma reiteração. Coloco as atas em votação. 2, 3, 4, 5, 6. As atas já foram aprovadas por unanimidade. A ordem do dia é referente à apresentação, discussão e votação de projeto de origem do Executivo, sendo esses: projeto de lei do Executivo número 29 de 2020, projeto de lei do Executivo número 30 de 2020 e projeto de lei do Executivo número 34 de 2020. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 29 de 2020. Projeto de lei número 29, de 13 de agosto de 2020. Altera dispositivos da lei número 2.302, de 23 de julho de 2020, que dispõe sobre concessão de desconto e parcelamento para pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, no exercício de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2.302, de 23 de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de até 10% para pagamento à vista ou divisão de até 4 parcelas sem correção dos valores incidentes sobre a cobrança relativa ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, do exercício de 2020 e taxa de licença de localização e funcionamento do exercício de 2020. Parágrafo único. Aplica-se, inclusive, o desconto de 10% sobre juros e multas para pagamento integral dos débitos tributários relativos ao ISSQN e alvarás dos contribuintes inscritos em dívida ativa, não executada e ou prestada. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Sabinópolis, 13 de agosto de 2020. Nirleide Pinho Tavares, Prefeito Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável. Álvaro de Pinho Barroso, presidente. Flaviano de Pinho Amaral, vice-presidente suplente. Marcelo Augusto de Siqueira, relator. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável. Adilande Cringel de Pinho, presidente. Flaviano de Pinho Amaral, vice-presidente. E Álvaro de Pinho Barroso, relator suplente. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deu parecer favorável. Marcelo Augusto de Siqueira, presidente. Reginaldo Pereira Costa, vice-presidente. Fernando da Costa Chaves, relator. Eu coloco o projeto de lei do Executivo número 29/2020 em discussão, passando a palavra ao senhor presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente, uma boa noite. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir licença, né, falar com os internautas do programa da Câmara, que eu vou tirar a máscara aqui porque ela está muito apertada, está incomodando para conversar, mas o ideal é que mantenham de sei se os demais até procurei o departamento jurídico da prefeitura para poder estar dando uma olhada, mas eu fui chamado pelos servidores por alguns servidores da arrecadação, né? E com um anseio muito grande de que esse projeto seja votado o mais rápido possível, porque algumas dessas taxas já vão ser cobradas agora em setembro, né? E aí eles me dando a gente conversando, eles me mostrando a importância desse projeto, desses descontos, porque nós estamos aí, principalmente, olha aqui para você ver, o ISS, QN e a TLLF, que é a taxa de licença, localização e funcionamento, afeta principalmente o comércio. Vocês imaginam quantos comerciantes ficaram fechados durante 5 meses? Restaurantes, lanchonetes, bares, né, que não tiveram sequer uma receita. E eles vão ser cobrados dos impostos do mesmo jeito. O mês que vem, esses impostos vão ser cobrados deles. Os comércios essenciais, esses funcionaram. E os não essenciais, que foi a grande maioria, né? Então, nada mais do que justo do que a gente a gente aprovar um projeto que vai dar uma oportunidade, né, desses comerciantes estarem tendo pelo menos um mínimo, né, de desconto no pagamento desses impostos. E que o nome já diz, impostos, é imposto, é obrigado, né? Porque se não fosse obrigado, se fosse uma contribuição,
né? A gente podia falar assim, não precisa nem pagar, pelo fato da pessoa não ter tido receita. É só rodar a cidade aí e ver quantas lojinhas fecharam e fecharam definitivamente, né? Quantos botecos aí estão reabrindo, quantos donos de bares venderam seu estoque. O nosso colega aqui, o Marcelo, é dono de lanchonete. Um dia eu conversando com ele, ele falou comigo: não, dei sorte, eu tinha comprado mercadoria lá, biscoito, não sei o que e tal, o menino da padaria ficou com ele, vendeu a preço de custo para não perder a mercadoria, né? Então, assim, seria até justo talvez, se a gente tivesse condição de dar até mais desconto, igual eu falei. Então, eles já estão sendo obrigados a pagar o imposto, né? É uma imposição. Então, e essa lei, ela precisa ser votada hoje, porque esses impostos já vão ser gerados até no dia 30, né? Eles têm que ser gerados até no dia 30. Então, até no dia 30, eles sendo votados hoje, até o dia 30 tem condição da prefeitura já emitir o desconto para essas pessoas, né? Uma outra coisa que ela está vindo corrigir é porque a interpretação dava de que você dava desconto no imposto geral. Na realidade, fica aqui, é para juros e multas, e desde que a pessoa paga integralmente esse débito. Se ela for parcelar, ela não tem o desconto, né? E ela vai pagar o valor do imposto, é o valor real. O que ela vai estar sendo descontado são os juros e as multas. No outro, havia-se uma discussão de que, mas isso vai infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque caracteriza renúncia de receita. Duas coisas: se você tiver impacto financeiro, vamos dizer o seguinte: eu vou dar o desconto aqui, mas vai ser compensado de outra forma, né? Então isso é permitido, não é renúncia de receita. E na lei anterior já veio o impacto disso. Quando veio em julho já veio o impacto. E segundo, nós estamos, né, que foi talvez que não foi percebido, é que nós estamos em plena pandemia, em que nós tivemos aí decretos de emergência, de situação de emergência e de situação de calamidade, que inclusive dá o direito do município, estado e União a fazer esse tipo de renúncia, vamos dizer assim, né? E que no caso aqui não caracteriza renúncia. Nós procuramos, inclusive, eu procurei inclusive um terceiro advogado, né, que eu passei para ele a lei, passei os pareceres jurídico, contábil e da prefeitura justificativa, e ele me deu respostas assim extremamente firmes, né? Só para vocês terem uma ideia, o governo do estado ele dá desconto para o IPVA. Então, se caracterizasse renúncia de receita, o IPVA você não podia ter desconto se você pagar ele integralmente à vista, né? O governo do estado ele não isentou, mas não sei se vocês perceberam, nós vamos poder rodar com o documento 2019 até 2021, né? A taxa de licenciamento de veículo que era para ser paga no dia 1º de abril, ela não foi cobrada pelo governo, pagou quem quis. Então, esses decretos, eles dão a oportunidade para isso. E eu vou ser muito sincero, eu acho mais que justo que os comerciantes de Sabinópolis tenham o direito de ter um mínimo de desconto, que não é muito. Se você pensar 10%, não é nada para quem ficou aí 5 meses sem abrir as portas, sem ter uma receita sequer, e vai pagar um imposto de um ano que ele perdeu a metade do ano, e a outra metade ele ainda vai custar recuperar um pouco, porque o cara vai começar a tomar fôlego, né? Então, mais do que justo, eu acredito, tá? Esse é o meu posicionamento, senhor presidente. Eu já falei, eu não gosto de declarar voto na hora da discussão, mas meu voto é totalmente favorável a esse projeto. Então, eu passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, senhor vereador Marcelo Augusto de Siqueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite às secretárias aqui, a Aderlaine, a Daniela. Boa noite ao Marcelo, que presta serviço para essa casa. Um bom dia especial aos ouvintes das 104.9, né, que estarão nos ouvindo amanhã. Senhor presidente, o projeto vem a calhar numa hora dessa, né? Pena que o desconto é muito pouco, igual o nosso colega Alto colocou aí. Poderia ser maior,
né? Claro, ainda mais com essa inércia do comércio todo fechado esse tempo todo, esses 5 meses parado. Então, assim, foi uma perda muito grande, né, para o nosso município. Não, a gente ainda tem uma consciência que ainda bem que não foi só com a gente. Isso foi no Brasil inteiro, isso está sendo no mundo inteiro. Mas mesmo assim, poderia ser um percentual maior, pelo menos esse ano. Mas já que a prefeitura, igual ele colocou também, a gente sabe que a prefeitura não pode perder receita, né? Infelizmente, esses 10% eu acho que é meio pouco, mas fazer o quê? É melhor pouco do que nada, né? Os comerciantes, igual ele falou, também vão demorar um tempo para poder ressarcir a essa perda de todo mundo, né? Isso foi geral. Aqui em Sabinópolis, a gente sabe da quantidade, igual ele falou também, a quantidade dos comércios aí que fecharam, as pequenas lojas, os pequenos comércios, que infelizmente não suportaram ficar esse tempo todo fechado, esses 5 meses. O prejuízo foi muito grande. E tem que pagar. Infelizmente, imposto tem que pagar. Nós temos que pagar os impostos, então não tem como fugir deles. E Deus permita que não, mas a gente nem sabe se realmente vai voltar a funcionar tudo normal ainda, né? Que a gente está na inércia, sei lá, de até provavelmente pode ser que volte isso aí, mas Deus permita que não, que isso passe, que todo mundo recupere. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente estar aqui, a gente sobreviver, para que o resto do ano, o ano que vem, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? É muito melhor a gente estar aqui tomando prejuízo agora, mas estar vivo para poder correr atrás. Então, infelizmente, é pouco, mas é justo, né? E era bom se fosse mais, mas não pode. Então, eu sou plenamente favorável ao projeto. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração e primeiro secretário da mesa, o vereador Adilante Cringe de Pinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, secretária Daniela, Derlane, ao Marcelo que presta serviço à casa, e um bom dia aos ouvintes da 104.9. Olha, como o novo colega Álvaro Marcelo, né, explanou o projeto aí, é um projeto, eu acompanhei muito, né, durante aí a pandemia e os comércios fechados, principalmente os pequenos comércios, né, que sofreram muito, só tiveram percas, né, arrecadação nenhuma. Olha, é uma coisa que eu gostaria, né, de mencionar nesse projeto, é que eu acho que é um projeto que realmente vai ser muito bom para os comerciantes, todos os comerciantes, mas não acho que vai ser tão justo, porque eu acho 10% de desconto muito pouco, né, e acho que merecia, o desconto teria que ser no mínimo aí de 50%. Aí, quando eu questiono a questão dos 10%, do qual que eu acho muito pouco, poderia ter sido 50%, não sei se eu estou aqui equivocado, mas o município, por ter recebido valores aí de quase R$1.700.000, em 4 parcelas, no valor de R$422.000, né, sendo que 30% para a pandemia, acho que tinha como o município, né, poderia dar um desconto maior. Não vou dizer nem, porque de uma certa forma é obrigatória a questão, né, do pagamento dos impostos. Então não pode deixar a questão de isentar o pagamento, mas eu acho que o desconto ele poderia ser muito maior, devido aos recursos que o município receberam, que foram valores muito altos. Então eu voto esse projeto e esse é o questionamento do vereador Dilante. Acho 10% muito pouco. Acho que o executivo deveria ter pensado, né, mais nos comerciantes e poderia ter dado aí um desconto de 30% a 40% devido aos recursos que o município receberam. No mais, favorável ao projeto. Passo a palavra ao senhor vereador Adriano Miranda. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretárias. Boa noite, Marcelo, aqui que presta serviço.
Um bom dia para os ouvintes da 104.9. O colega Alvo explicou o projeto bem explicado, com certeza favorável. Passa a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretárias Aderlane e Dani e o Marcelo, presta serviço dessa casa. Gostaria, como o colega Alvo também se explicou, dizer que eu tirei a máscara só para me expressar aqui, porque atrapalha a gente um pouco na hora de falar. Senhor presidente, é um projeto razoável. Como o colega Dilane falou, o desconto está muito pequeno, ajuda muito pouco os comerciantes, tá? Poderia ser de 50% para mais, uma vez que eles ficaram fechados, né? Sem poder trabalhar. Muitos tiveram que dispensar funcionários, teve até comércio que fechou. Então, assim, esse 10% fica parecendo assim, fazendo de conta que vai ajudar o comerciante. Está ajudando quase nada, ajudando muito pouco. Vamos falar o que é, entendendo? Quiser fazer um projeto para ajudar mesmo, põe 50%, põe 80% de desconto, deixa eles pagar os 20%, entendendo? Porque o comerciante ficou aí sem trabalhar, sem produzir. Mostrou aí, o Marcelo teve que devolver mercadoria, você está entendendo? Agora, veio 10%, nós não podemos deixar de aprovar, porque, como se diz, desculpa a expressão, mas lamber que é cuspir, desculpa a expressão de chula, mas na verdade o projeto está ruim, está fraco, 10% é pouco, tinha que ser pelo menos 80%, 90% para os comerciantes, porque eles estão sofridos, eles estão judiados, certo? Então, vamos lá, executivo, vamos lá, prefeito, manda outro projeto com os outros 80%, nós vamos aprovar ele aqui, tá bom? Mas, como vê só 10%, nós vamos aprovar. Voto favorável. Passa a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Senhor presidente, boa noite. Em nome do senhor, quero cumprimentar aqui os nobres colegas, cumprimentar a nossa secretária, Aderlane e Daniele, ao Marcelo, também que presta serviço a essa casa. Em nome dos senhores, cumprimentar a todos que vão nos assistir amanhã, um bom dia. E através do canal do YouTube, uma boa noite e também um bom dia quem vai nos assistir amanhã. Bom, senhor presidente, o projeto, ele incentiva, esse desconto é para dar um incentivo ao comércio, para ver se melhora a receita do comerciante. Como os nobres colegas já disseram, talvez poderia ter um desconto maior. Mas o que veio aqui essa casa, nós vamos aprovar o projeto com essa porcentagem. Mesmo que todos já tenham proferido seus votos, eu ainda coloco o projeto de lei 29/2020 em votação. Caso alguém discorde, que levante e manifesta. O projeto foi aprovado por 6 votos. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 30 de 2020. Projeto de lei número 30, de 17 de agosto de 2020. Disciplina a participação do município de Sabinópolis, Minas Gerais, no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Nordeste, CISEM, e a ratificação do protocolo de intenções firmado entre os demais municípios consorciados e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Sabinópolis, Minas Gerais, a participar de consórcio público visando a realização de objetivos de interesse comum com outros entes da federação. Artigo 2º. Para a consecução do estabelecimento no artigo 1º, o chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a formalizar protocolo de intenções com os municípios de Carmésia, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Dores de Guanhães, Materlândia, Paulistas, Rio Vermelho e Virginópolis. Parágrafo 1º. O município poderá participar de consórcio público de direito público, assim entendido aquele que se constituir na forma de associação pública. Parágrafo 2º. O protocolo de intenções deverá conter todos os requisitos exigidos no artigo 4º da Lei Federal número 11.107 de 2005
e Decreto número 6.017, de 2017. Parágrafo 3º. O protocolo de intenções deverá ser publicado em imprensa oficial, ocasião em que se converterá no contrato de consórcio público. Parágrafo 4º. A publicação tratada no parágrafo anterior poderá se dar de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores, internet, em que se poderá obter seu texto integral. Artigo 3º. O Poder Executivo deverá consignar, em suas peças orçamentárias, dotações para atender às despesas assumidas com o consórcio público. Parágrafo 1º. A formalização de contrato de rateio se dará em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que suportam, com exceção dos contratos que tenham por objetivo exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contempladas em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas e outros preços públicos. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito para o atendimento de despesas classificadas como genéricas. Artigo 4º. O chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado ainda a contratualizar com o consórcio os serviços necessários e ofertados, dispensada a licitação, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, 3º da Lei nº 11.107, de 2005, e do artigo 18 do Decreto Regulamentador nº 6.017, de 2007. Artigo 5º. O município deverá adequar a sua participação no consórcio intermunicipal de saúde da microrregião do Centro-Nordeste, CIRCEM, aos ditames desta lei e da Lei Federal nº 11.107, de 2005. Artigo 6º. As associações públicas criadas a partir desta lei integrarão a administração pública indireta do município, nos exatos termos da Lei Federal nº 11.107, de 2005, e do Decreto Regulamentador nº 6.017, de 2007. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições que tácita ou expressamente a contrariem. Prefeitura Municipal de Sabinópolis, 17 de agosto de 2020. Nirlei de Pinho Tavares, Prefeito Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Ciência e Saúde deu parecer favorável. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deu parecer favorável. Coloco o projeto de lei em discussão e passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Áureo de Pinho Barroso. Senhor presidente, esse projeto, na realidade, ele vem para que a gente reafirme, né, ratifique o protocolo de intenções firmado entre os demais municípios consorciados e o consórcio. Na realidade, nós já votamos já até num projeto anterior, o consórcio CIRCEM, ele deixou de ser um consórcio de cunho privado para ser um consórcio público, né? Com isso, ele passa a ter que seguir leis, né, igual a uma entidade, por exemplo, igual ao município. Então, a partir de agora, por exemplo, para ele contratar qualquer serviço, ele precisa fazer as licitações, como se fosse um ente público. Como se fosse, não, ele vira um ente público, correto? Então, para isso, os municípios também precisam se adequar, né? Isso já foi votado, tá? Isso nós já votamos, o município aderindo ao consórcio público, o novo consórcio público do CIRCEM. Aqui está se ratificando o protocolo de intenções. No protocolo de intenções, vem falando quais são os serviços que o CIRCEM vai passar a prestar, ou a forma que ele presta, né?
como se diz assim, que eles falam, o cardápio de especialidades, de tudo mais, né? Esse protocolo é um anexo, esse anexo estava na Câmara, para todos os vereadores que quisessem tirar cópia ou quisessem ter acesso a ele estava lá para que fosse, né, para que os vereadores tivessem acesso a ele. Eu tive na Câmara, até para evitar que ficasse imprimindo, eu fiquei lá um tempo e li o protocolo, e tem algumas questões assim muito burocráticas, mudanças de como que é feita o comando do CISEM, né? Eles fizeram de forma que, por exemplo, quando chega nessa época, geralmente o presidente do CISEM é um prefeito. Aí quando chega na época de eleição, a pessoa que é presidente do CISEM, se ele for candidato à reeleição, ele tem que desincompatibilizar, né? O que aconteceu? O que pode acontecer, né? Chega nessa época, todos os prefeitos vão candidatar à reeleição, aí eles não podem ser presidente do CISEM. Quem que vai comandar o CISEM? Entendeu? Então eles tiveram que reformular a estrutura, né? Então hoje você tem lá a questão dos prefeitos que ainda continuam comandando, mas eles passaram a ter 3 níveis de hierárquicos de comando. Então você tem os de prefeitos, mas executivamente, meio de executivo que comanda, você tem secretários de saúde. Então agora tem prefeitos, tem um trio de secretários de saúde, e abaixo dos secretários de saúde tem a secretária executiva, né, do consórcio, que já existe. Então o secretariado executivo já existe. Eles criaram entre o prefeito e a secretaria executiva a figura dos secretários de saúde, porque esses podem, então, numa medida igual uma eleição municipal em que todos os prefeitos desincompatibilizem, né, esse comitê gestor de secretários pode, por lei, pode passar a gerir o consórcio, para o consórcio não parar, né? Então, são esse tipo de mudança. Qual foi o benefício de mudar de um consórcio privado para um consórcio público, né? Nós tivemos a visita do governador Romeu Zema em Guanhães há pouco tempo, em que ele destinou 2 ambulâncias que eram para o consórcio. Mas como o consórcio não era público, o consórcio não pôde receber. Então ele destinou essas ambulâncias para a prefeitura de Guanhães, né? Então o consórcio, a partir do momento que ele passa a ser um ente público, ele pode sim passar a ser beneficiado com recursos públicos. E aí, lógico, com equipamentos, né, com veículos e etc. e tal. Então, existe essa vantagem, tá? O projeto é um projeto simples, na realidade nós estamos como Câmara só realmente ratificando o protocolo de intenções, né, e dando autorização ao município para que prossiga no processo de adesão ao consórcio. Tem alguma despesa, só para deixar isso claro? Não, continua tendo despesa, os municípios continuam rateando. Ele muda só a figura para que possa passar a poder receber recursos públicos, né? Que provavelmente não vão vir em forma de recursos financeiros, vão vir em forma de equipamentos, veículos e esse tipo de coisa. Entendeu? Entendi. Mas o consórcio ele é mantido, ele continua sendo mantido pelos municípios. Sim, todos os municípios contribuem com a verba para a manutenção e o atendimento ao público. Isso, os municípios rateiam as despesas do consórcio. Eu passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, vereador Marcelo Augusto de Siqueira. Eu sou favorável ao projeto, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, primeiro secretário da mesa, vereador Adilante Cris de Pinho. Senhor presidente, como o colega Alves explanou muito bem o projeto, a dúvida do colega Reginaldo também seria uma dúvida minha. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Favorável, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Sem discussão. Mesmo que todos já tenham proferido seus votos, eu ainda coloco o projeto
de lei do Executivo número 30 de 2020 em votação. Caso alguém discorda, que levante e manifesta. O projeto foi aprovado por 6 votos. Solicito, senhora secretária, que faça leitura de lei do projeto de lei do Executivo número 34 de 2020. Projeto de lei número 34, de 20 de agosto de 2020. Dispõe sobre a aplicabilidade da Lei Municipal número 2.304, de 12 de agosto de 2020, que alterou a Lei número 1993, de 2011, e estabeleceu o plano de custeio para o equilíbrio financeiro e orçamentário do IPRES e da outras providências. Artigo 1º. A aplicabilidade dos efeitos da Lei Municipal número 2.304, de 12 de agosto de 2020, deverá aguardar o período de 90 dias em respeito ao artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal Brasileira, a partir da vigência desta lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o artigo 11 da Lei Municipal número 2.304 de 2020. Prefeitura Municipal de Sabinópolis, 20 de agosto de 2020. Nirley de Pinho Tavares, Prefeito Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas deu parecer favorável. Coloco o projeto em discussão. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente, som. Senhor presidente, esse projeto também foi um projeto que teve aqui na casa e ele está retornando aqui agora só para retificar, né? Agora é retificar, porque quando ele veio, ele falava que a aplicabilidade era imediata, certo? E a aplicabilidade como é que fala? Eu fiquei com esse trem de alíquota na cabeça, é alíquota mesmo, né? Que a gente passou, o IPRES passou a alíquota para 14%. Quando a gente votou no dia 27 de julho, não é isso? Aí lá falava que a aplicabilidade era imediata. Não, a aplicabilidade não pode ser imediata. Ela tem que ter o chamado noventena. Tá? Tem que ter 90 dias para poder começar a valer a nova alíquota. Então a gente vai votar só para corrigir isso, certo? Então, porque tinha falado que era imediata e não é não. Tem que se esperar 90 dias para poder começar a cobrar, para poder mudar o valor da alíquota. É só isso, o projeto é só isso. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, o vereador Marcelo Augusto Siqueira. Eu sou favorável. Passo a palavra ao senhor vereador, o senhor presidente da Comissão de Administração, primeiro secretário da mesa, o vereador Dilandes Cris de Pinho. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Amaral. Favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Sem discussão. Meus que todos têm proferido seus votos, eu coloco o projeto de lei em votação. Caso alguém discorde, que levante e manifesta. O projeto foi aprovado por 6 votos. Solicito, senhores vereadores, que se inscrevam no pequeno expediente. Quer fazer o vídeo? E, em seguida, eu passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Senhor presidente, boa noite. Mais uma vez, em nome do senhor, cumprimento os novos colegas, as nossas secretárias e o Marcelo, que presta esse serviço a essa casa. Quero cumprimentar também aos nossos seguidores através do canal do YouTube e as pessoas que vão nos ouvir através da rádio 104.9.
Hoje eu quero aproveitar esse pequeno espaço para que a gente possa solicitar ofícios. Eu tenho um ofício a solicitar para o executivo, o prefeito, sobre uma lei onde que essa lei número 2.218, de 19 de abril de 2018, né, foi passada aqui por essa casa, e o servidor contratado, o efetivo não, o contratado, ele fica sendo prejudicado no artigo 12. Então, como eu já consultei o jurídico, a nossa casa aqui, não é possível nós, vereadores, fazer alteração a essa lei. Então, o artigo 12 precisa fazer alteração, porque uma pessoa que tem uma criança e ele está prestando serviço para o município, ele precisa, às vezes, a criança está internada, né, e ele precisa de pedir uma licença por 2, 3 dias, e isso não é permitido de acordo com esta lei. Então, se for possível, pelo executivo encaminhar esta casa, nós estamos em época de eleições, talvez não há tempo, mas se for, que possa encaminhar esse projeto para que a gente possa votar e essas pessoas ser beneficiadas, né? Também quero fazer um outro ofício para o executivo. Eu gostaria até que o Fernando fizesse parte desse ofício, porque uma senhora solicitou, eu já tinha feito um tempo atrás um abaixo-assinado, tirei umas fotos, não foi solicitado por essa senhora, foi solicitado antes para um outro pessoal, mas eu não obtive resposta, e agora essa senhora Lúcia me solicitou novamente, só tem aí uma semana, construir uma escada que fica lá na rua Bacon Antônio Soares. No finalzinho da rua, precisa terminar o calçamento e fazer essa escada para dar melhor acesso à rua de cima. Então eu gostaria que o Fernando tivesse... Pode ter o meu nome também neste ofício. Por hoje é só, eu agradeço. Eu passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Senhor presidente, novamente, meu boa noite, novos colegas. Gostaria de usar esse espaço para estar passando algumas informações aqui para a comunidade e algumas solicitações. Alguns professores me procuraram e disseram o seguinte, que o nosso prefeito fez o compromisso com eles de colocar para eles o piso nacional dos professores. Ele fez o compromisso, tá certo? Aí, a princípio, iria pagar em fevereiro, que estava longe de período eleitoral. Depois já era em março. E depois já era em abril. E depois já era de canto nenhum. E tempo nenhum. Porque vai jogando para frente, vai enrolando, vai embolando, e isso esmurece qualquer um. Nós já cobramos várias vezes, tá certo? Os professores cobraram e cobram. E agora, a conversa agora é que é período eleitoral, não pode. Então, você está entendendo? Quer dizer, empurrou os professores com a barriga. Ah, mas já deu alguns aumentos para eles e tal, já deu não sei quantos por cento, tal. Deu. Nós não estamos negando isso, não. Mas o compromisso é que chegava o piso nacional. Os professores precisam e merecem. E foi prometido para eles. E isso não foi cumprido. Não foi cumprido e nem vai ser, provavelmente, porque agora o argumento é de período eleitoral. Então já é conversa de político querendo empurrar para frente. Ah, mas vocês não podem falar isso que fica aborrecido. Nós somos vereadores, nós temos que estar aqui para cobrar. Os professores nos cobram. Voto, na hora que a gente vai buscar o voto, está entendendo? E eles estão cobrando, com razão. Eles precisam e merecem. Entendendo? E merecem até mais.
Então, estou cobrando aqui, seus professores, mais uma vez, para vocês, do piso salarial, que vocês precisam, merecem, já cobraram, já cobramos, era em fevereiro, era em março, agora vai ser fevereiro do ano que vem, com o próximo prefeito, é o que parece, porque agora já é período eleitoral, entendeu? Como é que funciona os negócios? Esmorece qualquer um. Ah, vocês não podem falar, tem que falar, não tem jeito. Senhor presidente, está faltando medicamento na farmacinha, as pessoas estão reclamando. Está faltando medicamento, a prefeitura recebeu aí e está recebendo 1.700.000 por conta de pandemia, de coronavírus. Vai deixar faltar medicamento? Com qual o argumento? Qual o argumento? Que não tem dinheiro? Não tem esse argumento, não tem. Porque eu não podia falar assim, amor, o dinheiro está pouco, tudo bem. Mas 1.700.000 reais, não pode faltar medicamento. Pessoa que trabalha aí, ganha um salário mínimo, não dá mal para comer. Adoece, vai, consulta, passa a receita. O remédio, só com a receita não sara não. Tem que ter medicação. Está faltando medicamento, senhor prefeito. Está faltando, secretário de saúde. Está faltando medicamento e as pessoas estão nos cobrando. As pessoas não encontram com o senhor, mas encontram com a gente. E cobram. E nós temos que cobrar. Então, estou cobrando aqui, população de Sabinópolis, a falta de medicamentos na farmacinha da prefeitura. O vereador Flaviano está cobrando, mais uma vez, está faltando medicamento. E muito, não é pouco não. Mas o dinheiro tem, o dinheiro está vindo. Entendeu? Então, nós temos que cobrar. Senhor presidente, em relação àquele... O fato de bloquetar o pátio do hospital, ainda não aconteceu, né? A Câmara devolveu o dinheiro para eles fazerem lá e, infelizmente, não fizeram também. Disse que ia fazer, reuniram, conversaram, vai fazer. Estão aguardando, você entendeu? O que a gente pode fazer é cobrar. Quem pode fazer é o prefeito, o vereador não executa. Então, nós estamos cobrando, né? Mas ele fez a iluminação pública muito boa, com lâmpada de LED, iluminou a cidade toda. Ficou boa. Mas tomou 849 mil reais emprestado. Para quem pagar, aí que é o problema. Tem que pagar. Você está entendendo? Porque eu, Flaviano, pessoa, né, que o vereador não executa, mas eu, pessoa física, se juntar os vereadores em particular e quiser arrumar o dinheiro, eu vou fazer. Até aeroporto vamos construir aqui em Sabinópolis. Vocês escolhem, vão comprar o terreno, construir o aeroporto, vocês escolhem o avião, quantos lugares. Só vocês me dão o dinheiro, vão me emprestar para outro pagar. Nós vamos fazer. Entendeu? Então a questão é essa, a gente fez a iluminação pública, fez. Ficou bom? Ficou. Mas tem dívida. Eu tenho muito medo de dívida, porque a dívida vence. Ah, mas não pode pagar o piso dos professores, porque o dinheiro não dá. A prefeitura não dá. Porque o que arrecada, o que sobra é pouco, não dá para pagar o piso. Ah, mas se tomar dinheiro na hora que a dívida vencer, aí que não vai dar mesmo. Porque além do dinheiro não dar sem dívida, com a dívida não vai dar mesmo. Porque aí tem que pagar o que já paga e pagar a dívida. Tem muito medo de dívida. Entendeu? 849 mil reais emprestado para fazer essa iluminação. Tá certo? Recebeu aí a prefeitura 1.700.000, está recebendo em parcelas 1.700.000 reais por conta da pandemia do coronavírus. Outros prefeitos não receberam, não tinha pandemia. Tem pandemia agora, 1.700.000. 30% tem que reservar para saúde, para assistência social. Mas o restante pode fazer obra, entendeu? Pode asfaltar. Então está fazendo, tá certo. O dinheiro está aí para fazer mesmo, mas tem que fazer, ué. Vai devolver dinheiro? Tem que fazer. Então está fazendo. Agora, não pode deixar faltar medicamento na farmacinha. Entendendo? Se tem um dinheiro, poderia ter pago já o piso dos professores que está pagando. Porque eu acho que vai dificultar para o próximo prefeito pagar. Porque vai ter dívida para pagar. Tomou dinheiro para comprar caminhão, tomou dinheiro para comprar reta escavadeira, tomou 849 mil no banco
para fazer iluminação pública, banco não joga para perder. Banco só joga para ganhar. Banco vive de juros. Então toma os 849 mil, ilumina e fala para o outro que entrar assim, então que a dívida você paga aí. Aí não tem como pôr o piso salarial dos professores, não tem. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Tem muito medo de dívida, porque a dívida vence. Recebeu aí recurso pré-sal em torno de 765 mil reais. Muito bom. Dá para fazer obra também. Não é? A Câmara devolveu para a Prefeitura em torno de 500 mil reais para ajudar a calçar a rua lá na Nova Pousada. Está calçando. Só esquece de falar que a Câmara devolveu. De colocar depois bonitinho os vídeos lá. Agradecemos a Câmara Municipal, os vereadores que economizaram e tal, devolveram 500 mil reais para calçar as ruas lá em cima. Entendendo? Na hora de receber o dinheiro, recebe satisfeito. Na hora de falar que os vereadores economizaram, o presidente economizou e que calçou lá com a ajuda da Câmara também, não fala. Então nós temos que falar. Devolveu 500 mil reais. Então recebeu. Só aí, pandemia, recurso pré-sal, devolução da Câmara, 3.665.000. Vereador Reginaldo arrumou emenda de 100 mil reais com o deputado. O vereador Redilândia arrumou uns 400 mil de emenda aí. E veio para a prefeitura. Então eles tinham que falar isso. Tem que divulgar. Não pode falar se a prefeitura está fazendo. Está fazendo, mas tem que falar, alunos nós tomamos dinheiro emprestado. 849 mil. Vai ter que pagar depois. E isso dificulta para aumentar, às vezes, ajustar um salário de funcionário, de pôr o piso dos professores, entendeu? Nós temos que falar, porque nós somos cobrados. Tá certo? Ainda venderam os lotes. Venderam lotes para fazer obra e tal. Então, assim, venderam lotes do município. Então, está fazendo, mas tomou dinheiro emprestado, vendeu lote, emenda de bancada, dinheiro de pandemia, 1.700.000, pré-sal, 765 mil. E por último, senhor presidente, nós vamos cobrar. Vocês não cobram, vereador não cobra, vereador não faz nada, vereador não cobra. Que chega na prefeitura, não acha o prefeito, não acha ele lá. Cobramos sim, estou cobrando agora mais uma vez, senhor prefeito. A comunidade está cobrando a sua presença na prefeitura, para que o cidadão chegue lá e possa marcar uma audiência com o senhor, uma reunião, para reivindicar as demandas da comunidade. E aproveito para cobrar também em nome dos vereadores, senhor prefeito, que nós não temos acesso ao senhor na prefeitura. A gente manda pedir marcar uma reunião, não marca, não tem jeito de marcar, porque o senhor não encontra o senhor lá, né? E na hora que o senhor vai lá há pouco tempo, só vai para encontrar 2 secretários lá, 3 secretários e tal. Nós não temos como entregar o senhor um ofício em mãos, não tem como reunir com o senhor para a gente fazer as demandas, fazer as reivindicações das demandas dos nossos eleitores, dos cidadãos. O prefeito ele tem que ter um tempo na prefeitura. Ah, mas o prefeito é médio, nada disso não. Qualquer profissão pode ser prefeito. Doutor Elzo vinha para cá 8 da manhã, ficava até 2 da tarde. Depois que ele cuidar de outras coisas, de obra e tal, você entendendo? Então, tinha que ter um horário. Estou cobrando em nome da população. Tinha que ter um horário na prefeitura. Certo? Ah, não, mas eles estão justificando, porque agora tem celular e tal. Então, ele ficando lá em Guanhães, ele, do celular, aí comanda. Ah, não. Isso aí é brincadeira. Sabe por quê? Porque se essa moda pega, o que vai acontecer? Já imaginou um cidadão que mora em Belo Horizonte, mas tem um título aqui em Sabinópolis, resolver ser candidato a prefeito e ganhar? Aí ganhou e fala, não, eu vou continuar lá em Belo Horizonte. Aí, tem celular, tem internet, eu vou continuar em Belo Horizonte. Entendendo? Imagina um sabinopolense que mora nos Estados Unidos, que tem título aqui. Vem para cá, inclusive tem um que vem para candidato a vereador. Ele vem para cá, candidato a prefeito, e se ganhar? Ele fala assim, eu ganhei, mas agora eu tenho que voltar, eu moro em Hyannis, eu moro em Boston, não posso ficar aqui não. Eu vou pôr os secretários aqui, e aí vocês vão encontrar com os secretários.
Aí tem WhatsApp, o secretário me manda um WhatsApp lá em Rayane, lá em Boston, entendendo? Fala digitalização do documento e manda via e-mail para mim, que eu assino lá e digitalizo e devolvo. Não, gente. Aí não. Aí vamos combinar, senhor presidente. Está certo isso? Está errado, gente. Isso está errado. Ah, mas vocês vão falar, vai ficar chateado. Mas está errado, está errado. Tem que ter a presença da prefeitura também, você está entendendo? Tem que ter a presença da prefeitura para o cidadão encontrar, reivindicar. Ah, mas é cansativo. É o cargo. É o cargo de prefeito, é isso. Você está entendendo? Vai nas obras, na prefeitura, entendendo? Ah, mas conseguiu fazer muita obra? Conseguiu, mas tem muita coisa para fazer. Falta medicamento, piso de professor, tem muita coisa para fazer. E as pessoas querem encontrar com o prefeito. Ah, mas tem um secretário, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para mudar a lei e colocar para ser votado aqui na eleição municipal, os cargos de secretário de governo, secretário de infraestrutura. Não vão tirar do prefeito fora? Ah, não vai ter cargo para prefeito? Não, ele não fica na prefeitura, ter cargo para quê? É uma economia para o município. Põe os cargos de secretário de governo. Para secretário de governo, vote em fulano de tal, número tal. Pronto. Vão votar nos cargos de secretário de governo. Secretário de Agricultura, Educação, que aí a gente elege os secretários. Ah, meu prefeito, não precisa ter. Para quê? Ele não pode receber, não pode dar limpo para encontrar. Não vota no prefeito, então. Ué. Entendeu? Então, comunidade, estou aqui reclamando em nome de vocês. Vocês não têm, eu sou a voz de vocês, a garganta de vocês. Estou reclamando em nome de vocês. E vocês também, cuidado, vamos, né? Já vem a eleição, então vamos ver o que pode ser feito, ver quais são as propostas de quem vai ser candidato. Ainda não tem candidato, porque aquele candidato que possa dedicar, que possa estar na prefeitura, estar nas obras, possa receber você, cidadão, possa receber os vereadores para reivindicar, né, o que vocês querem, que vocês votam em nós temos que reivindicar o que a comunidade quer. Então é isso. Peço desculpas se eu ofendi alguém, mas sou cobrado, então eu tenho que cobrar. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente, demais colegas, né? Eu ia ser muito breve, sabe? Mas agora eu vou ter que contrapor aí. Vereador doutor Flaviano, de repente, né? Como ele mesmo diz, no período eleitoral, não sabemos o motivo, o porquê, né? Talvez seja um motivo pessoal que ele não queira falar, né? De repente ele virou o maior inimigo do prefeito, né? E aproveitou hoje aí para, com a sua habilidade, né, com as palavras, né, tentar levar informações de forma a deturpar, né, o entendimento de algumas coisas à população, né? Então eu preciso realmente contrapor um pouco isso. A questão das obras que são feitas, igual foi citadas, e ele está dizendo que tomou dinheiro emprestado, na realidade isso são financiamentos que são próprios para a gestão pública, né? Próprio para os municípios, né? Todos os governos, eles passam por isso, né? Quando você pega o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, que estão em dificuldades, é criado para os municípios, são criadas linhas de crédito para que eles possam poder se desenvolver. Isso é a coisa mais comum que tem, né? São programas tipo Pro Município, né, que é justamente esse programa, né, que foi feito o financiamento. Nós votamos aqui nessa Câmara e foi muito interessante quando nós votamos o projeto, porque o projeto dava ao município o direito de fazer financiamento para desenvolvimento do município em torno de 2,5 milhões de reais, né? E, na realidade, eu não posso deixar de mencionar aqui que,
quando nós votamos, nós tivemos a presença do gerente do Banco do Brasil, porque a linha de crédito foi um programa do governo federal via Banco do Brasil, em que ele nos relatou numa reunião que Sabinópolis foi a única cidade de toda a região leste, né, que conseguiu contrair, que pôde ser apta a fazer a aderir a esse programa de desenvolvimento, porque era uma prefeitura que tinha, naquele ano de 2017, ela tinha quitado todos os débitos, né? Ela estava em dia, como se diz assim, era a prefeitura que não estava com o seu nome no Serasa, né? Então, esse projeto veio, de certa forma, né, para Sabinópolis, exatamente pela capacidade, pela competência da gestão, dessa atual gestão, em quitar os débitos, né, que a prefeitura vinha, as certidões negativas que a prefeitura tinha, para que ela pudesse ter acesso a esses créditos de desenvolvimento que são comuns para Estado, para município. Quantas vezes a gente viu aí o Estado de Minas Gerais, né, o governador, o ex-governador Anastasia, indo aos Estados Unidos, buscar recursos do Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento, né? Os estados vão no BDMG, né? No governo Lula do PT, o governo Lula do PT financiou países da África, países da América do Sul, não foi? Financiou, como financia inúmeros estados. Quantas vezes a gente viu cidades como capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, indo em busca de recursos para desenvolver o município? E isso vinha falar assim, isso é dívida, isso me preocupa que é dívida. Não, isso é boa gestão, isso é saber. E outra, o município só pode contrair esses recursos, só pode buscar esses recursos se ele tiver capacidade de pagamento. Tanto que Sabinópolis foi a única cidade. E vou dar um outro dado para vocês, né? Ele citou a iluminação pública. A iluminação pública, Sabinópolis foi uma das 10 cidades do estado de Minas Gerais que trocou todo o sistema de iluminação pública. Olha o benefício que isso traz para o município. Olha o benefício de segurança que isso traz para o município, de eficiência energética que isso traz para o município. Dizer, igual eu ouvi, mas ele vendeu lote, não sei quantos lotes. Eu vou ser muito sincero, eu escutei um rapaz que é pré-candidato aí na cidade vereador, um sujeito simples, um entregador de lanche, como ele se diz no áudio, um entregador de lanches, e ele diz assim, estão falando aí que ele deu sorte. Isso não é sorte não, isso é o bom administrador. Enquanto essa administração, sim, pegou vários lotes do município, ele regularizou os lotes do ponto de vista de documento. Por que não foi feito isso antes? Quantos lotes estavam perdidos no município? Foram regularizados do ponto de vista de documentação e foram botados à venda, sim, a leilão, para que pessoas pudessem comprar e construir, e o recurso disso está aí para todo mundo ver. Desenvolvimento na cidade. A gestão passada foi vendida um lote de R$400 mil para pagar a dívida previdenciária. 400 mil para pagar a dívida previdenciária. Foi vendido no final do governo passado. Enquanto esse vende esses ativos do município para desenvolver o município. Então tem essa diferença, né? Quando se diz que o município recebeu agora 1.700.000. Recebeu 1.700.000 por recompensa de perdas de arrecadação de impostos. Nós acabamos de votar aqui mais cedo um projeto dando desconto de imposto para comerciantes, porque esses comerciantes ficaram fechados. O comércio fechado, ele não produz, ele não vende, ele não gera imposto, o imposto não bate no governo do estado, não bate no governo federal, ele não chega no município. Então, as coisas acontecem no município. Quem executa serviço é o município. Então, para que o município não passe apertado em executar o serviço,
Foi votada uma lei aprovada e o governo federal repassou um pouco do recurso, que é o bolo total de impostos que se paga no país, vai para o ente da federação, a União. A União, então, colocou para os municípios um pouco que não supre as perdas que o município tiveram. Não supre as perdas que o município tiveram. Agora eu quero refrescar a memória. Existe um site aí, né, que é ligado a um partido político em Sabinópolis, que chama Refresca a Memória Sabinópolis. Eu quero refrescar a memória que no final do governo passado esteve um recurso de repatriação de um projeto votado pelo presidente, mandado pelo presidente Temer, né? O presidente que deu o golpe no PT, mas salvou a prefeitura do PT, porque só para Sabinópolis foram 3 milhões de reais que chegou nos últimos 4 meses. E com o que foi feito esse dinheiro? 1,5 milhão, ele chegou no dia 2 de janeiro dessa atual gestão. 1,5 milhão, com tudo já empenhado. O atual prefeito não pode pegar um centavo para fazer nada, porque tudo passou do dia 31 para o dia 2 de janeiro, porque dia 1º é feriado, é a posse. Quando o prefeito tomou posse, no dia 2 ele assumiu, estava lá, 1,5 milhão, não caiu na conta hoje, dia 2, mas é tudo para pagar dívida do governo passado. E se não tivesse vindo essa repatriação desse dinheiro, que o governo Temer colocou lá e votou para trazer o dinheiro de quem tinha dinheiro no exterior, trazer para dentro do Brasil? Né? Então, eu queria colocar isso. Na verdade, quando fala assim, está deixando dívida, todo o governo que faz investimento, aí tem uma diferença. Tem aquela diferença do governo que vai lá e busca dinheiro fora, financiado, para fazer desenvolvimento no município. Você tem isso? Né? Aquele que vai lá e busca fora para fazer desenvolvimento. Eu tenho que virar aqui, porque minha câmera não quer aparecer eu não. E eu quero que apareça minha cara. Então, o que acontece? Não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo? Então, o que acontece? Estou com a cara brava. Quem está com a cara brava é o senhor, doutor Fluviano. O senhor que abriu a caixa de ferramenta aí, que a gente não sabe o porquê, de repente virou inimigo do prefeito. Né? Então, eu estou simplesmente contrapondo. Né? Eu estou simplesmente contrapondo a fala do senhor. Existe o seguinte, existe aquilo que você busca dinheiro fora, que é financiamento para desenvolvimento do município, e existe aquilo que é dívida, que você deixa de dívida. Dívida previdenciária. Né? O ano de 2016, a Secretaria de Saúde de Sabinópolis, ela deixou uma dívida para a atual gestão, cujo senhor foi secretário de Saúde durante 6 meses e pagou o início dessa dívida por mês, né? Pagou só 6 meses dela, mas ela foi dividida exatamente no período. Ela foi dividida exatamente no período de questão, no período desse governo. Quer dizer, é uma dívida que foi gerada no governo anterior e que está sendo toda paga por esse governo, né? Então a gente precisa, quando eu falo o seguinte, a gente precisa saber interpretar as coisas, né? Existe uma questão que é você saber gerenciar, saber gestar um município, né? Saber conduzir o município financeiramente, fazendo obras, fazendo o município desenvolver. Isso é uma coisa. Mesmo que você busque recurso fora, mesmo que isso seja um financiamento, isso é muito comum, né? Basta abrir um jornal, que hoje não tem mais jornal, abrir alguma questão no Facebook, notícia hoje corre na rede, né? Os bons gestores, eles buscam recursos sim para desenvolvimento, que esses recursos sejam financiados em 10 anos, em 20 anos, não importa. O que importa é o desenvolvimento do município, né? E aí, eu gostei até de uma fala de uma pessoa nas redes sociais, em que ela foi muito cobrada, né, por criticar, né, o atual prefeito, que o prefeito não fica na prefeitura, que o prefeito não vai na prefeitura, e ele passou muito tempo aí criticando o prefeito, né?
E a gente precisa reconhecer, né? A gente precisa reconhecer as pessoas quando as pessoas são humildes. Quando as pessoas são humildes em reconhecer o erro. E quando as pessoas são humildes em não só reconhecer o erro, mas enxergar as virtudes e as qualidades do outro. E ele veio a público dizer o seguinte: olha, eu fiquei o tempo inteiro falando assim, prefeito tem que estar na prefeitura, tem que estar na prefeitura. E o interessante é que ao rodar o município, eu percebi que o que importa não é o prefeito ficar na prefeitura, o que importa são os benefícios que a população recebe. O que importa é aquilo que está sendo feito em benefício à população. Adianta a gente ter alguém sentado com a bunda no gabinete, né? E não ter rua calçada, não ter a cidade progredindo, não ter nada disso? Não. O que interessa é você ver a cidade progredir. E o que nós estamos vendo hoje em Sabinópolis é uma outra Sabinópolis. Uma outra Sabinópolis. Foi feito no período eleitoral, começou a fazer agora. Claro, começou a fazer do ano passado para cá. Porque 2017 e 2018, nós tivemos o final do governo do PT, que é o governo Pimentel, que saqueou as prefeituras do estado. Até hoje ele deve. O governador Zema está vindo pagando parcelas dessa dívida deixada pelo Pimentel, que deixou os prefeitos de Minas Gerais inteiro sem sequer ter dinheiro para pagar professor, para pagar transporte escolar. E aqui em Sabinópolis, hora nenhuma, professor ficou sem receber. Quem era dono de ônibus de transporte escolar não ficou sem receber, por causa de uma gestão austera, uma gestão de pulso forte com o dinheiro público. E graças a Deus, Sabinópolis, na hora que mudou o governador e que ele passou a passar o dinheiro certinho, mesmo que não passou do anterior, veio passar agora esse ano, e mesmo assim tem mês que cai, tem mês que não cai. E são milhões que deixou de ser passado. Né? São milhões. Então, isso é gestão, isso é inovação na gestão. Né? A tecnologia, sim, a tecnologia ajuda. Hoje nós temos a telemedicina. Hoje nós temos pessoas que consultam pela internet. Né? Inclusive entraram agora até com a teleodontologia. Não tem como você atender o paciente pelo telefone, mas pelo menos uma informação, uma orientação você dá. Né? Com a pandemia, as reuniões passaram a ser virtuais, através do Google Meet, do Zoom. Né? As pessoas hoje tomam decisões, cada um em um canto, pela televisão. O prefeito, não é ele que pega a mão e bota a mão na enxada e vai lá. O prefeito, ele toma decisões. Ele toma decisões. O que importa muito é você ter um corpo técnico de secretários, de subsecretários, de diretores de órgãos eficientes e competentes. Não adianta nada você botar alguém sentado numa cadeira que não tem capacidade de gestão, não tem competência e que escolhe mal os seus assessores. Você vai falar assim, o cara fica lá, cumpre igual um funcionário público. Mas ele a cidade não desenvolve, não vai para frente. O secretariado dele é ruim. Então, quando você está vendo, né, a cidade desenvolver, é sinal de que você tem uma boa gestão e é sinal de que você tem uma boa equipe gestando a cidade. Né? Então, é isso, senhor presidente. Eu não ia ter fala nem nada, mas diante disso eu não poderia ficar calado, não poderia deixar de contrapor as falas do vereador Flaviano. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, é que ele comentou alguma fala minha, eu posso rebater? Sim. Mas eu vou querer a tréplica. É o seguinte, eu queria inicialmente perguntar ao senhor se o senhor pode dizer, quer dizer, o senhor não pode dizer qual o nome desse senhor que criticava ferrenhamente o nosso prefeito pela ausência da prefeitura e que agora elogia. O senhor pode dizer o nome? Está nas redes sociais. O senhor sabe muito bem quem que é. O senhor pode dizer? Não, eu não preciso dizer nome de ninguém aqui. Eu estou só dando exemplos. Eu não citei nome de ninguém hora nenhuma. Né? Entendi.
É porque é o seguinte... É um exemplo, né? A gente tem Tá nas redes exemplos. sociais, o camarada, o cidadão, que já vem há 3 anos e meio descendo a Manguara e criticando o prefeito, e eu estou aqui apenas cobrando o que eu sou cobrado como vereador. Eu não tenho inimizade nenhuma com o seu prefeito, não, Tony Leite, da minha parte, não. Mas como vereador, eu sou cobrado, e nós somos duramente cobrados, todos os vereadores, então eu estou cobrando a presença dele. E esse senhor, que o doutor Alvo relatou, que ficou muito satisfeito dele ter humildade de reconhecer que já vinha cobrando e batendo pesado e cobrando a presença do prefeito, a ação do prefeito e tal, e que agora mudou de uma vez o discurso dele, é o senhor, que eu não vou também falar o nome, mas a comunidade está sabendo aí, vai saber por que que ele mudou, não é isso? Então, conveniências, né, minha gente? Conveniências. Então, vamos prestar atenção nisso mesmo. Agora, doutor Alvo, a questão, aqui a certidão negativa que o senhor falou, tudo bem, realmente tem a certidão negativa. Tinha. Mas já tinha quando o doutor Nirley entrou. Porque os prefeitos anteriores vinham pagando e arcando com os compromissos. Então, quando ele adentrou a prefeitura e que já começou a querer tomar o dinheiro emprestado e tal, essa certidão negativa ela já existia como negativa, então não foi mérito dele naquele momento de tomar o dinheiro, porque foi mérito dos prefeitos que o antecederam, doutor Elza e outros mais, Beto e outros mais, porque já vinham arcando com os compromissos, por isso tinha certidão negativa. Mas fez a iluminação pública que é boa, eu não estou dizendo que não é, mas contraiu dívida. 849 mil, contraiu dívida. Né? Dívida tem que pagar. Né? E na lei orgânica fala que se o prefeito passa mais de 15 dias sem ir à prefeitura, é crime. E isso é improbidade administrativa. O colega Reginaldo disse que até já presenciou, que já aconteceu isso. Então, a ausência do prefeito não é bom, não. Não é bom. O prefeito tem que estar presente na prefeitura, ele tem que estar nas obras, está entendendo? Ele tem que ter um tempo mínimo aí durante o dia para o cidadão encontrá-lo, os vereadores encontrar. Isso aí eu não faço aqui com o doutor Nirley, não. Eu faço aí a qualquer um que entrar e que tiver ausente, nós temos que cobrar. O vereador que tiver tem que cobrar. Mas o senhor ficou muito bravo e falou, ficou com a cara muito brava. Tudo bem, então eu vou parar por aqui. Eu falei que eu queria tréplica, pode falar aí. Mas eu vou encerrar de uma maneira a minha tréplica também harmônica e tudo. Eu não vou render assunto, não. Entendendo? E como se diz, o próximo prefeito que entrar tem que estar mais presente, gente. Nós temos que cobrar isso, tem que estar mais presente, entendeu? Mas tudo bem. A minha cara não está brava, não. Quem está bravo é o senhor, que era um aliado do prefeito, era uma pessoa do grupo político do prefeito, e em pleno período eleitoral, de repente, virou o maior inimigo. Isso aí é que precisa ser falado, né? É porque ele não procedeu bem de acordo com a minha avaliação, ele não procedeu bem, ele não teve presente. Gente, ele não marcou também não presença. seria vamos deixar esse negócio para não? um outro momento. Marcelo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa reunião e até a próxima, se Deus quiser.